nós somos o quê? Nós cremos no Mashiach, nós cremos em Yeshua HaMashiach como o Mashiach de Israel, o ungido de Deus, e que já se completou, que já veio, resolveu muitas coisas e vai voltar. E o judeu, ele crê no Mashiach, mas ele não conseguiu reconhecer o tempo da visitação em que Yeshua esteve por aqui. Exatamente. Mas o Mashiach que eles estão esperando é o mesmo que vai chegar, é o nosso. E eles não foram rejeitados. Mas o que acontece? A leitura da Torá, ainda eles estão com um véu nos seus olhos, porque eles não conseguem ver o Mashiach. Isso não diminui nada a questão do véu. Tem gente que pensa, eles estão com véu, são os pecadores. Não, eles estão com véu para a revelação que nós temos pelo Espírito Santo através de Yeshua HaMashiach. Estudar a Torá com o judeu, com o judaísmo, é muito poderoso, porque eles trazem coisas importantíssimas que o Eterno nos deu, como conduta, como caráter, como acessos, como vida. Mas falta a essência, que é a Torá viva no coração, que isso veio pelo Espírito Santo em nós. Então, qual é que é a diferença que as pessoas ficam olhando, dizendo por que é tão diferente assim? Eu comecei a entender de uma forma diferente. Porque nós estávamos separados também de Sião, distantes da comunidade de Israel. E aí, quando a gente chegou junto, a gente começou a entender, poxa, agora faz sentido o que o Novo Testamento está falando. Porque essa divisão entre Novo e Velho é coisa do século I, depois do século III, né? Exatamente. Então, depois de Cristo. Então, o que acontece? Que a gente consegue unir agora e a Torá se completa com a Brit Hadashah. Então, a visão que nós lemos, nós estamos livres daquela cultura do judaísmo que ela foi mais pautada no legalismo, e não no legalismo só na parte... legalismo seria meio forte, né? Mas pautado nos ritos, essa palavra que eu queria. Pautado no rito, porque o legalismo também vai para aquele exagero, né? Exato. Que porque quando tu pega o legalismo, é aquela coisa assim, tipo, sabe, tem que ser, se não for assim... e tal. Não que não tenha os seus resultados. Tem os mandamentos positivos, negativos, os punitivos, tudo isso tem. Mas agora, quando a gente traz essa visão messiânica, a gente entende o que já foi organizado em Yeshua e o que se completa agora. Então, a visão de Sião, com a Brit Hadashah, ela nos encaixa dentro do propósito de Deus. A gente entende Torá e consegue juntar as duas partes. E aí fica duas partes que foi separado, porque nunca foi diferente, né? Exato. Porque a visão que nós temos é a seguinte: toda a Bíblia explica a Torá. A Torá, a palavra de Deus, as escrituras sagradas é uma só, a Torá. Foi o que ele escreveu com o seu próprio dedo e deu no Sinai. E o restante? Não, o restante foram escritos inspirados pelo Espírito do Eterno para comentar a Torá. Eu sempre falo isso aí, vou repetir. Os reis, crônicas, é a vida dos reis que tiveram a vida pautada na Torá ou não. Está relatado lá para mostrar as consequências do homem que decide viver com a Torá ou não. E daí a gente tem todas as histórias bíblicas ali. O profeta, ali, 1 Samuel, os profetas, o que acontecia? Era Deus avisando para o povo, voltem para a Torá. Os profetas menores, que nós chamamos, é as consequências dos profetas. Deus mandando os profetas, vocês estão sofrendo isso porque vocês abandonaram a Torá. Tudo voltado na Torá. Aí o Novo Testamento, Yeshua vem e cumpre a Torá. Ela diz, eu não vim abolir a lei, mas vim estabelecê-la. Então ele coloca como viver a Torá. Os evangelhos, a mensagem dos evangelhos é, a boa nova é essa. Você agora, eu vim para cumprir aquilo que você não podia. Eu sou o Mashiach, que a lei apontou. A finalidade da lei era mostrar quem eu sou. Cheguei, estou aqui, vou cumprir e fazer toda a vontade do Pai. O Espírito me ungiu para isso. Então esse é o evangelho. As cartas... Atos é como surgiu a igreja e os messiânicos ali vivendo o que a Torá ensinou, agora com o Espírito Santo no seu coração, cumprindo Jeremias 31:31, que agora foi escrito no coração. A nova aliança que Deus prometeu lá no Antigo Testamento se cumpriu em Atos 2. Agora o que eles fazem? Começam a evangelizar os povos, porque o dom é recebido para o gentil também. Eles tinham Torá desde pequeno, o gentil não tinha. Daí tem um concílio lá, Manuel, em Atos 15, dizendo, vamos organizar agora isso. Eles têm que fazer essas 4 coisas aqui para começar. Porque a Torá eles vão aprender todo o Shabat na sinagoga. Está escrito lá, Atos 15. A lei que vocês conhecem, eles vão ter tempo agora na sinagoga de aprender todo o Shabat. Então não era a missão dos apóstolos, vamos dizer, discipulá-los. Eles tinham que ir para a sinagoga para ser discipulados. E nas casas, no templo, nas casas, a Bíblia fala, eles conheciam a Torá. Mas agora a novidade era, a Torá vai vir para o seu coração, porque o Espírito foi derramado sobre toda a carne, sobre filhos, filhas, até os seus servos vão receber. Olha que impactante isso. As cartas, então, paulinas,
de Pedro e as cartas pastorais, que nós chamamos aqui na teologia, vem a ser o quê? A explicação dos apóstolos para a igreja que surgiu, dizendo assim, ó, aqui vocês têm que fazer a Torá, porque eles não tinham todo o mandamento como um judeu tem desde pequeno. Então eles tinham que ensinar a Torá na visão de Yeshua, conforme a dispensação, não gosto da palavra dispensação, conforme a manifestação do Espírito na vida.